Olá, pessoal, agora vamos falar um pouco mais nessa videoaula sobre erros no posicionamento de GNSS. GPS e GNSS de forma geral tem bastante fonte de erro, então a gente tem que muitas das vezes tentar evitar esses erros ou mesmo solucionar boa parte desses erros. A partir das medidas que são as observáveis GPS, a gente vai definir os erros. Então a gente trabalha normalmente com dois tipos de medida: a pseudodistância e a fase da onda portadora. A pseudodistância baseada no código CA e a fase da onda portadora a partir da onda. Então são medidas com a precisão melhor, uma melhor que a outra. A pseudodistância tem qualidade pior do que a fase, porém é mais fácil de trabalhar. O posicionamento pela pseudodistância é chamado posicionamento pelo código. Quando trabalhamos com a fase, já diz que o posicionamento é pela fase. Então é mais trabalhoso, preciso solucionar a ambiguidade, mas eu tenho uma qualidade melhor. A equação da pseudodistância, satélite e receptor, baseado na distância geométrica entre satélite e receptor. A diferença de tempo ou defasagem vezes a velocidade da luz. Então essa diferença de tempo aqui vai dar um aumento nessa distância. Em função do efeito da ionosfera, que é quando a camada, que o sinal passa pela camada da ionosfera, isso provoca um aumento chamado de refração ionosférica, e quando passa pela outra camada chamada troposfera tem um outro atraso. Então a pseudodistância, ela é uma pseudodistância porque é um valor da distância real mais os erros envolvidos, e aqui os outros resíduos que seriam erros menores que a gente não está contando, para L1 para L2. Já a fase, a gente tem a fase satélite receptor, ela está dada aqui em ciclos, por isso que ela está multiplicada pela frequência. É a distância geométrica e a ionosfera, com sinal trocado. Por que essa ionosfera aparece sinal trocado? Porque quando o sinal passa pela camada da ionosfera, a fase avança e o grupo, chamado grupo, os códigos, fica retardado. Então ela aparece com sinal trocado, então ela avança e, no caso, a troposfera continua sendo um atraso, dividido pela velocidade da luz. Aqui tem a diferença de tempo vezes a frequência, tempo do satélite, tempo do receptor. Aqui é a fase inicial, a fase final, e a ambiguidade, que aparece esse termo N, que é o número de comprimentos de onda. Da mesma forma para L2, segue os mesmos elementos, só muda a frequência, L1 e L2. A pseudodistância é uma medida entre a antena e a pseudodistância é uma medida entre a antena do receptor e o satélite, obtida a partir da diferença de tempo de propagação do sinal. Esse tempo de propagação é obtido através da correlação de Corner. Normalmente você compara o sinal que vem do satélite com o sinal que vem reproduzido na antena, reproduzido no receptor. Então compara esses dois sinais para ver a diferença de tempo entre satélite e receptor. A fase da onda é obtida através da diferença de fase entre a fase recebida e a fase gerada internamente no receptor. Ela é muito mais precisa, o comprimento de onda é 19 centímetros da L1. Da pseudodistância é 290 metros, 93 metros, então o comprimento de onda é muito maior. Observado principal no posicionamento geodésico, quando a gente quer precisão a gente usa a fase. Para determinação da distância do satélite até o receptor, usando a fase, a gente tem que solucionar essa questão, que é chamada sempre de ambiguidade, que eu tenho falado já anteriormente. Essa ambiguidade é o número de comprimentos de onda entre o satélite e o receptor, e normalmente pode ser obtida através da mudança de geometria, um ajustamento de observações, ou se não através de uma estatística computacional usando o OTF. Então aqui o satélite está se movendo, tempo 1, tempo 2, tempo 3, e aqui eu tenho a fase e eu tenho o código que é a pseudodistância. Para achar esse comprimento de onda, distância satélite receptor, eu preciso desse número de comprimento de onda, que é a fase inicial, a fase final, mais o número de comprimentos vezes a ambiguidade. Então esse termo N aqui seria a ambiguidade, o número de comprimentos de onda. O comprimento de onda normalmente é fixo para cada frequência, no caso da L1 19 centímetros, da L2 um pouco maior. Então esse comprimento de onda é fixo, então eu tenho que saber o número de comprimento de onda onde o satélite até o receptor, que essa é a solução da ambiguidade. E esse valor é um número inteiro.
Se esse número é um número inteiro, a gente fala com a solução fixa, quando o software encontra a solução fixa. Quando ele não acha o número inteiro, por exemplo, 4,99 é um número real, então seria uma solução float, então do número real. Os erros. Quais são os principais erros? A gente, quando trabalha em erros, a gente normalmente separa os erros em 3 categorias. Sistemáticos, seriam aqueles erros que podem ser modelados e eliminados por tendências técnicas adequadas. Então, um erro sistemático é, por exemplo, um erro na fase ou um erro na medida. Então, isso eu consigo saber e consigo determinar. Então, um erro sistemático é um erro, normalmente, que a gente consegue identificar. Os erros aleatórios são os erros que aparecem aleatoriamente. Isso é um erro mais difícil de ser monitorado. Ele pode ser de grande magnitude, pode ser de pequena magnitude. Então, os erros aleatórios, por exemplo, a ionosfera é muito aleatória. Quando a camada passa pela camada da ionosfera, tem momento que está ruim, tem momento que não está tão ruim. Os erros grosseiros já são erros que podem ser pequenos, podem ser grandes também. Mas é um erro mais fácil, é um engano normalmente, um mistake. Esse erro, por exemplo, um erro na altura da antena. Você pegou lá a antena com 2 metros e na verdade o bastão estava 1,5 metro. Então isso é um erro grosseiro. Então esse tipo de erro pode ser pequeno e pode ser grande, mas é um erro normalmente de engano, que você foi lá e enganou. Os erros podem ser separados, então, quanto mais modelados, mais difíceis, quanto melhor o posicionamento, a gente consegue melhorar essa qualidade. Então, quanto menor a quantidade de erro, melhor vai ser o posicionamento. O que a gente pode fazer? Eliminar, reduzir ou evitar. Então, quanto mais a gente tentar evitar esses erros, é a parte mais fácil. Essa figura mostra um resumo desses erros. Então, aqui a gente tem um erro satélite, saindo com o principal, a gente tem erro de órbita no satélite, a gente tem erro de relógio no satélite, então o erro desse satélite. Quando o sinal sai do satélite, ele começa a percorrer as camadas, aí ele vai passar pela camada da ionosfera, normalmente que vai de 50 a 400 km, no máximo 1000 km de altitude, então vai ter íons de suspensão aqui, isso vai provocar uma refração. Aí quando chega numa camada mais próxima da superfície, em torno de 50 km de altura, aí eu vou ter a troposfera, que aí eu já tenho umidade, eu tenho poeira, eu tenho gases. Isso também vai sofrer um erro, menor intensidade que a ionosfera. Aí depois eu tenho multicaminho, que é o sinal refletido num prédio, num obstáculo próximo. Eu tenho a perca de ciclo, quando o sinal é obstruído. Por exemplo, uma árvore, você passou por baixo, então obstruiu o sinal. Interferência de uma antena de rádio próxima. E aí tem as interferências, erro de antena, de centro de fase de antena, aceleração de antena, que são já dentro mais próximo do receptor. Então essa figura dá um resumo dos principais erros. Quando a gente vai tratar esses erros, a gente normalmente olha a magnitude desses erros. Antes da desativação da SA, que era o erro proposital inserido no sistema GPS, por exemplo, eu tinha um erro muito grande em função disso, na ordem de 24 metros, quando eu trabalhava com a propagação. Aí já na propagação do sinal tinha um erro de 7 metros, depois a troposfera 0,7 centímetros, 70 centímetros, relógio 3 metros, receptor. Então eu chegava num erro da ordem de 25 metros, um erro quadrático aí. Então era um erro muito grande. Quando se eliminou a SA, no posicionamento por ponto simples eu tinha esses erros. Quando eu já ia para o posicionamento pós-processado relativo, usando a pseudodistância, eu já tinha a maioria desses erros eliminados, principalmente a SA eu já conseguia eliminar, mas ainda conseguia chegar num erro alto. Então, esses erros da ionosfera, no posicionamento absoluto, a ionosfera ainda continua sendo o maior erro, 7 metros. Então é um valor muito significativo ainda em termos de erro.